Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Tiago, me explica o que é execução fiscal, afinal de contas, eu não sei nada disso. Pessoal, execução fiscal já é uma expressão cheia de significado. Por quê? Porque já diz que é uma execução. E esta execução é um processo judicial. É um processo judicial que não permite a discussão, não tem espaço para um debate entre as partes para se perceber qual é a pessoa que tem razão. Ela não tem esse espaço para uma discussão, um debate para uma sentença que vise dizer quem tem razão. Isso é do processo de conhecimento. Na execução, como qualquer outra execução, na execução fiscal, quem tem razão é aquele que já tem o título executivo. Tem razão quem tem o título executivo. É o título que diz que aquele credor, né, aquele ente da Fazenda Pública tem aquele crédito. A gente não discute este crédito ao longo da execução. Se diz que este título, que é a certidão de dívida ativa, goza de uma presunção de liquidez e certeza. Portanto, nós entendemos que quem tem razão é aquele que está no título por aquele crédito. E a gente entende que quem tem que demonstrar a invalidade deste título, quem tem que mostrar que não tem razão o credor, é o executado através de uma prova inequívoca que vise abalar esta presunção legal de liquidez e certeza do título. Tudo lá conforme o artigo 3º com relação à presunção legal de liquidez e certeza e o parágrafo único com relação ao ônus da prova, porque toda presunção inverte o ônus da prova. Bom, então nós temos um processo judicial que é uma prerrogativa da Fazenda Pública. E lá o CTN nos lembra que a Fazenda Pública consiste na União, Estados, Município, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, e nós vamos ainda colocar o FGTS como um desses componentes da Fazenda Pública. Também os conselhos de fiscalização profissional integram a Fazenda Pública por quanto guardam natureza autárquica. A OAB não tem natureza autárquica para fins de execução fiscal. Ela tem essa natureza de autarquia sui generis, muito embora não se saiba exatamente o que seja isso, não tem a OAB execução fiscal. Bom, então a execução fiscal é um processo judicial privilégio da Fazenda Pública considerada estes entes. É um processo judicial que é conduzido por um julgador, não para investigar quem tem razão, não vai presidir o julgador um debate, uma produção de prova, uma discussão sobre quem tem razão. Quem tem razão é aquele que está como tal, como credor, no título executivo. E este processo visa fundamentalmente liquidar aquele título, que consiste em pagar aquele credor, consiste em obter no patrimônio do executado bens suficientes à liquidação, tornar pago, quitar aquele título executivo. Portanto, é um processo judicial que nós vamos conduzir todos os atos para fins de liquidar, pagar aquele credor, liquidar aquele título e pagar aquele credor. E este processo judicial é conduzido pela presidência de um juiz e ele vai autorizar ou determinar as providências, que são os atos executivos, atos materiais que visam justamente obter recursos para liquidar aquele título. Vamos imaginar, por exemplo, o juiz vai autorizar que o oficial de justiça arreste ou penhore bens do executado. Ele vai determinar ou autorizar que seja autorizar ou determinar que seja feita uma indisponibilidade de um determinado imóvel. Vai determinar o bloqueio de valores através do Sisbajude, vai determinar a remoção de bens, vai determinar a avaliação, a averbação dessa penhora para fins de a cautela de direitos de terceiro, vai determinar a expropriação através de um leilão, vai determinar quais serão as regras aplicáveis a este leilão, como se dará esta expropriação efetivamente, como a retirada do bem, do patrimônio do executado, agredindo este patrimônio para fins de lá obter recursos suficientes a honrar aquele título executivo. Portanto, é um processo judicial. Durante um certo tempo, houve uma discussão lá, iniciada em 2009, sobre a conveniência eventual de transferirmos esta competência jurisdicional para a própria via administrativa. Portanto, nesta ideia seria a Fazenda Pública
ela própria destinatária deste poder de conduzir a cobrança, inclusive no seu próprio interesse. Obviamente, esta ideia não tomou corpo, não ganhou fôlego com pressão da OAB e há no Brasil essa reserva de jurisdição que consiste justamente que nenhuma pessoa perderá seus bens ou sua liberdade sem que haja intervenção judicial. Isso é utilizado, inclusive, invocado no Supremo quando ele decotou o poder da Fazenda Pública tornar indisponíveis os bens do seu devedor. O que houve a partir dessa ideia soterrada foi umas melhorias, um ganho de eficiência, uma otimização da execução fiscal, especialmente no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, com uma série de avanços institucionais, uma regulamentação da sua própria atividade, reinventando propriamente o seu funcionamento para ganhar eficiência e otimizar os resultados da execução fiscal federal. De todo modo, continuamos como sendo um processo judicial. Há agora uma nova discussão sobre a possibilidade de transferência da competência da execução fiscal para um terceiro imparcial diferente da Fazenda Pública. É uma discussão que está ainda pendente no Congresso, não está aprovada, mas, de todo modo, a execução é, sim, um processo judicial que visa extrair do patrimônio do devedor o suficiente para pagamento daquele crédito. Em rápidas palavras, é isso. E por que fiscal no nome? Bom, o fiscal já vem trazendo a significação de que fundamentalmente se destina ao pagamento de créditos tributários, mas a Fazenda Pública tem muitos outros créditos. Uma multa, por exemplo, uma multa por infração de algum ato ilícito, a gente passa no sinal vermelho, ganha uma multa e pode ser executada via execução fiscal. Algum aluguel, enfim, laudêmio, foro, enfim, multas fundamentalmente são as mais cobradas através da execução fiscal, que não tem natureza tributária, porque tributo não pode ser sanção por ato ilícito, é aquela prestação pecuniária que não consiste em sanção por ato ilícito. Daí que a Fazenda Pública tem como privilégio esta execução, este processo judicial por excelência e para fins de cobrar débitos tributários e também os débitos não tributários. Muito embora o fiscal já nos remeta à cobrança exclusivamente tributária, há também algum volume de débitos não tributários. É, claro, a menor parte do montante dos créditos exequíveis atualmente. Certo? Então, fiquem com essa noção de que a execução fiscal, até o presente momento, é um processo judicial conduzido por um juiz para fins de liquidar o direito da Fazenda Pública atestado como tal, naquele título executivo que goza de uma presunção legal de liquidez e certeza que somente pode ser abalada mediante uma prova inequívoca. É o que está, pelo menos, como posto na nossa Lei das Execuções Fiscais. Prosseguimos com a análise agora dos princípios aplicáveis à execução fiscal e suas repercussões na sua prática.